Explicações e detalhes. Como uma pessoa na adolescência reagiria se fizesse um vestibular e tirasse uma nota super baixa, e sabendo que ela estudou muito, como dizem, estudou pra cacete, e de repente puseram a nota muito abaixo do valor real, e ela sabendo que outras pessoas também tiveram esse problema, que já aconteceu esse fato com outras pessoas. E se for uma pessoa com mais de 18 e mais de 21, mais de 25, 35, e se for uma pessoa que passou pela ditadura, ou se também tiver o detalhe de humor, para lembrar que quando uma pessoa passa por uma situação dessa, ela tem várias formas de se expressar e várias formas de efetuar a crítica. E as visões que se pode ter sobre a ação de um personagem ou da própria pessoa. Ou a pessoa fazendo a crítica de forma direta, indireta. Mas foi direta mesmo. Agora, lembrando de outras questões. Eu lembrei no trajeto de hoje do Michael Jackson. Eu lembro que ele fazia sucesso, que tinha muita obra, que ele trabalhava bastante, ele tinha muitos artistas que trabalhavam com ele, muitos artistas que trabalhavam para as empresas dele, e que ele contratava muitos dançarinos, profissionais de tudo quanto é área, para fazer os shows, os espetáculos. Os efeitos que tinham na época não eram televisivos, muitos deles eram efeitos de ilusões, de óptica. Quer dizer, não era coisas proibidas, eram coisas permitidas. O que acontece é, os processos surgiram, nunca ninguém apurou de fato os detalhes, repercutiu na imprensa, a imprensa louca por notícia, né? A imprensa, quando ela tem sanidade, ela está interessada na verdade, nada além da verdade, com a ajuda de Deus Pai. Então, levantar os dados de fato. Foi ele? Não foi ele? Foi interesse econômico? Quantos processos? Ele estava no local? Não estava no local? Ele está em viagem, em turismo? Ele estava a trabalho? Estava em outra cidade, outro estado, outro país? E o passaporte? Estava na loja? Estava... que ele também fazia compras. E também cuidava de estabelecimento. Ele estava fazendo compras? Ele estava ensaiando? Porque para ter uma performance daquela tem que ensaiar muito. Tem que treinar muito. Não é assim, quer e pronto. Não. Tem que treinar constantemente. Direto mesmo. Não tem, às vezes não tem tempo para outra coisa a não ser ensaiar. Dependendo da turnê, dependendo da apresentação. Até as letras têm que ser repassadas. Porque tem gente que faz show gravado. Isso não faz sucesso. Se você puser uma gravação, quem que vai fazer sucesso com gravação? Entendeu? Tem essas coisas. E ele tinha agências. Que essas agências quebraram. Porque ele promovia artistas início de carreira, shows, início de concurso e também as pessoas que já tinham conquistado. Então, na realidade, foi uma ruína em que tem que se ter os detalhes. A criança acusou, o tribunal só aceitou a palavra da criança. Qual criança? Quem foi? Na época eram menores, hoje não devem ser mais menores. Ou são menores ainda. Então, esse que é o aspecto. Eram crianças porque eram menor de 18, eram crianças porque eram menor de 16. Quem estava com essas crianças? Elas dormiram ontem. Porque falar que dormiu com fulano, eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Dizer que dormiu em Neverland. Quem que dorme em Neverland? São detalhes assim técnicos. Porque é uma empresa. Neverland não é a casa. O Neverland é uma empresa. Você dormir num espaço público significa, tá assistindo um cinema? Porque tem cinema que é cadeira, tem cinema que é almofada. Então tem que analisar todo. É um espaço que era para educar a criança. E tem que saber outro detalhe. Aconteceu no dia, reclamaram no dia, ou aconteceu no dia e reclamaram no dia seguinte? Ou uma semana depois? Um mês depois? Porque como é criança pequena, tem que saber, ela foi pega por funcionário? Foi externo?
ela já tinha o problema? Porque também tem isso. Quando a criança vivencia o problema de novo, ou ela tem alguma coisa que associa ao problema, cheiros, né, odores. Tem criança que se sentir cheiro de pipoca ou de... Eu não odeio carne de porco. Eu sinto cheiro de carne de porco e fico com ódio. Porque eu sei o quanto me prejudicou em muitos aspectos. Então, na realidade, tem pessoas que vão associar óleo de moto, atropelamento. Óleo tem uma diferença, sim. O óleo, cheiro, essas coisas tem diferença. Mesmo sendo um motor, um motor de carro, um motor com a diferença, tem diferença de textura de odor, sim. Tem muitas coisas que são diferentes. Então, são chamadas memória afetiva. Então, na realidade, a pessoa pode associar ideias. Se é uma criança pequena, ela já tinha tido problema, ela já tinha sido molestada. Se ela já tinha sido molestada, então ela associou ideias. Se ela não foi, foi depois? E se ela foi depois, por que ela lembrou do local? Foi hipnose? Foi charlatanismo? Alguém já planejou, premeditou o crime? Tem todas as ações que ninguém até agora falou nada. Eu não li, não achei uma reportagem falando desse aspecto. O perito também não explicou nada. Perícia tem que ser feito logo depois do fato. Agora, usaram máscara, usaram máscara de borracha, maquiagem de cinema, porque tem muitas turmas. Inimigos? Tem gente que tem inimigo para todo lado. Invejosos, grupos de inveja. Foi um sósia? Foi numa casa vizinha? Foi no mesmo local? Em que local? Que data? Que horário? Quem viu? Tem todos esses detalhes. Agora, um tribunal acatar porque a criança disse, ela disse o quê? Para quem? Então, são coisas que são detalhes. Isso com relação a Michael Jackson. Um outro caso que eu vim pensando no caminho é com relação a um italiano que dizem que ele não é rico, certo? Não é rico na Itália, é rico. Então ele tem seus bens, suas posses. Mas ele tem uma coleção grande de coisas da Ferrari. Então ele chegou ao ponto nossa, virou fanático. Então vira doente. Ele chegou a montar um carro muito parecido com uma Ferrari e pôs o logo da Ferrari. Então quem olha aquilo ali fala, é uma Ferrari. Não, não é. Mas tem o logo. Esse que é o problema. A documentação é de um carro e a aparência... Mas se você for olhar a aparência daquele carro, é muito próximo do que ele fez. Fez de tal forma que fica parecido realmente. Agora, não é. A documentação é de outro veículo. É porque ele era um aficionado. Ele tem que ser encaminhado para tratamento, para acompanhamento. Tem diversos problemas nesse sentido. A pessoa roubar e usar inadvertidamente uma logomarca, uma marca, uma patente, um objeto roubado é uma coisa. A pessoa comprar um logo e pôr num carro, então vamos começar a falar o quê? Que é proibido colocar o logo da Ferrari em tudo quanto é veículo. Se o cara comprar um Fusca e puser um logo da Ferrari, vão fazer o quê? Prender o cara? Então tem detalhes. Agora tem que saber qual o tamanho da alteração que ele fez. Se estava registrado, se estava pagando imposto, se tinha todas as coisas. Porque tem que saber diferenciar o bandido da pessoa que extrapolou os limites. Extrapolar limites sem ser crime. Agora tem que se levantar a questão também. Porque impedir criminalidade é lícito. A Ferrari tem o seu lado bom? Tem. Mas tem o seu lado ruim também. Todas as empresas estão precisando também de um exorcismo. Porque tem coisas aí que aconteceram. A Ferrari vende Ferrari para quem? Para gente, só gente boa, gente do bem? Ou tem gente ruim, perversa? Porque eu calculo dessa forma. A Bultmann é uma empresa de exploração sexual. Para mim a empresa é ruim, aquele contexto todo é ruim. Tem alguém que compra Ferrari? Quer dizer, vivem de putaria, tem gente que pagando por uma obra de coisas que Deus condena. Estranho, né? Se as pessoas falam de Deus, então só falam. A pessoa tem que falar de Deus Pai. Você sabe o que salva muitas pessoas? Porque elas falam em Deus Pai. Muitas pessoas fugiram para o Brasil na época porque não tinham coleção de estátuas. Estátuas não são Deus. Eu sou contra a estátua.
Você ter figuras, alguma coisa que lembre alguma coisa de humor, uma crítica, alguma coisa assim, beleza. Agora, religião, culto à estátua, não, sou contra. A minha religião não tem estátua, porque o Criador, quem é que vai... O Criador faz, quem que vai fazer uma imagem do Deus que fez o céu e a terra? Entendeu? Eu acredito em Deus Pai. Agora, contra os aspectos de um vestibular, você tem diversas críticas. Você pode ter a visão de um adolescente, a visão de um adulto, a visão de uma pessoa que passou pela ditadura, ou uma pessoa que tenha o conhecimento técnico e queira expressar tudo isso ao mesmo tempo. Mas de acordo com as leis. Shalom, Chanukah, Páscoa, amo Yahvé Deus.